Buenos dias, despertonautas, sextamos, muito bem-vindos e bem-vindas à nossa edição 800, as circunstâncias do Oriente Médio, de outros países, podemos falar de qualquer país, na entrevista com o James, vou chamar aqui nosso grandíssimo desembargador, presidente da Academia Paulista de Direito, que saudade, Atiê, quanto tempo, meu caro, faz tempo que a gente não conversa, hein? Oh, bom dia. Bom dia, Rafa. Faz, acho que 2 semanas que não nos encontramos, mas é um prazer estar aqui com você e com o Despertonautas. Parecia mais tempo, vou dizer, né? A gente conversa sempre, fica 2 semanas já, né? Que coisa. Mas a tia, perfeita entrevista aqui. Estou muito curioso para saber a sua avaliação sobre esses atritos, meu caro Supremo, Senado, né? O Rodrigo Pacheco jura que não é. Ele usou a palavra retaliação. Seja retaliação ou resposta, esses avanços no Senado de pautas relacionadas ao Supremo, de limitar decisões individuais e agora de estabelecer mandato, né, que tem sido falado também para ser feito através de uma PEC, só aconteceu depois disso, votação de aborto e drogas. As críticas de ministros ontem foram fortes, Pacheco reagiu dizendo que a corte está partindo para a política, que não vai polemizar, que ele atuou pela defesa da democracia, né, em geral não aceitando pedido de impeachment de ministro do Supremo, e contestando, né, no mérito, dizendo que uma lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, não pode ser derrubada por um único juiz. Vários aspectos, Tia, mas pega o que você considera mais importante. Como você viu, meu caro, qual que é a sua avaliação em torno dessa crise toda? Bom, Rafa, 2 coisas assim, logo de início, assim, para comentar, né? A primeira é a seguinte: a gente não tem que ficar nem ao lado do Supremo, nem ao lado do Senado ou do Poder Legislativo. A nossa postura, né, como cidadãos e cidadãs, é estar ao lado da Constituição. Então, a gente tem que desconsiderar essa briga, né? E a segunda questão é exatamente o modo como se deu esse debate, né? Que não é muito apropriado para o ambiente da política brasileira para construir uma convivência democrática, né? As palavras que foram usadas pelos ministros supremos, sobretudo Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e o modo como também reagiu o Rodrigo Pacheco, são coisas que não são típicas da política. A gente não está no momento, Rafa, desse embate que parece mais uma disputa num jogo de videogame, não é? Aqueles golpes aqui, um tentando eliminar o outro, aquela luta. Nós estamos no momento de fazer um diálogo democrático. Né? Esse é o primeiro aspecto, esses 2 aspectos que eu acho que são muito importantes. Nós temos que falar a favor da Constituição. E o que está acontecendo, na verdade, né? Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão do time, quer dizer, a questão da oportunidade, né? Esse debate nesse momento, nesse ano, no finalzinho desse ano, que foi um ano extremamente difícil, que foi um ano de tentativa de recuperação da democracia depois de 4 anos de um regime antidemocrático, de um regime anticonstitucional, né? Então, esse momento talvez seja um momento assim muito difícil, muito delicado. Os nervos ainda estão à flor da pele, não é? Muito embora o Bolsonaro tenha sido condenado 2 vezes já, né, no Tribunal Superior Eleitoral, perdendo a sua capacidade de ser candidato e, portanto, sendo afastado da política, ele continua presente, não é? Continua sendo homenageado nos estados, continua sendo assim, digamos assim, celebrado ainda pelos bolsonaristas que estão presentes. Outro aspecto que eu acho importante também, Rafa, é que nessa disputa entre Legislativo e Supremo Tribunal Federal, não existe nenhuma voz no interior da sociedade para defender um lado e outro. E ontem eu vi uma pesquisa, ou eu vi um comentário de um jornalista, que é o Mário Paulino, que foi o diretor do Datafolha, não é? E hoje trabalha na Globo News, falando sobre entrevistas a respeito de quanto anda, digamos assim, o prestígio do Supremo Tribunal Federal e do Poder Legislativo brasileiro. E, por incrível que pareça, o Supremo Tribunal Federal hoje tem um apoio, né, segundo a pesquisa da Quest, feita no mês passado, de apenas 17% da população brasileira. 17% da população brasileira a partir dessa pesquisa. E o Congresso Nacional, o Poder Legislativo,
tem o apoio, segundo uma pesquisa que foi feita em setembro, quer dizer, há 2 meses, né, pelo Datafolha, de apenas 17% da população brasileira, né? Então, você vê que são 2 contendores que estão em baixa em relação àquilo que a opinião pública pensa, né? Isso, veja, significa o seguinte, que eles não têm pessoas para fazerem a sua defesa. Pelo contrário, hoje, se você quer alcançar, digamos assim, um apoio popular, o melhor é você bater nos dois. Quer dizer, você sai da discussão e critica um lado e critica o outro, né? É muito mais fácil. Quer dizer, seria um ato, digamos assim, um ato de populismo, e muita gente está fazendo isso hoje, atacar tanto o Congresso quanto atacar o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário. Bom, dito isso, quer dizer, assim como para a gente, digamos assim, limpar um pouquinho a área, para a gente poder discutir essa questão com um pouco mais de racionalidade, a gente tem que pensar o seguinte: primeira coisa, essa questão da reforma do Poder Judiciário é alguma coisa que é muito antiga, né? Na verdade, quando a Constituição brasileira, lá em 1988, nasceu, ela já nasceu com esse espírito de levar avante um projeto muito importante, que era o do controle externo do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, das funções públicas ligadas à justiça. E isso acabou demorando muito tempo para ser negociado, ser trabalhado no interior do Congresso, e a gente teve aí 16 anos depois a emenda 45, de 2004. E essa emenda 45, ela criou uma grande reforma do Judiciário, e o principal aspecto foi criar o Conselho Nacional de Justiça. Por causa desse caráter negocial dessa emenda, o que aconteceu foi que o controle externo foi abandonado em troca do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, que foram órgãos de administração do sistema de justiça e não órgãos de controle externo. Então, a gente não tem hoje no Brasil, lamentavelmente, um órgão de fiscalização externo dessas funções que são essenciais, né, à manutenção da democracia no Brasil. O Poder Judiciário, inclusive o Supremo Tribunal Federal, e o Conselho Nacional, e o Ministério Público. Então, por isso, digamos assim, nós tivemos, nesses anos que antecederam ao governo Bolsonaro, ao regime anticonstitucional, nós tivemos uma crise enorme da democracia brasileira, né? Nós tivemos um impeachment, que até hoje é extremamente contestado, e eu pessoalmente entendo que esse impeachment foi ilegítimo, foi alguma coisa que foi feita contra a própria Constituição, né? E tem razão as pessoas que falam em golpe, tem razão as pessoas que até hoje reclamam desse fato, digamos assim, que foi um grande golpe, digamos assim, no curso da construção democrática brasileira, que começou lá em 1988. E aí, a partir desse golpe, e a partir também, sobretudo, da ação do lavajatismo, isso é muito importante a gente frisar nesse momento, falar do lavajatismo, nós tivemos, digamos assim, um grande intervalo na democracia brasileira, né? Isso é resultado desses fatos, né, dessa crise. E eu reputo, digamos assim, muito responsável o Poder Judiciário e o Ministério Público por essa crise, né? Porque eles agiram nesse momento antecedente ao regime anticonstitucional como modos, digamos assim, de penalizar, de criminalizar a política, de justamente fazer um parêntese na democracia brasileira. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Outro aspecto que é importante, Rafa, é a questão de nós termos hoje um Congresso muito, muito conservador, né, e com muitas pessoas que são representantes da extrema-direita e, portanto, do regime anticonstitucional que foi derrotado parcialmente na eleição de 2022. Né? Houve uma derrota parcial, porque ainda está presente, digamos assim, as raízes desse regime anticonstitucional, as raízes desse regime de extrema-direita, ainda estão presentes nos poderes no âmbito da União e também nos estados e nos municípios. Por isso, a eleição do ano que vem é uma eleição extremamente importante. Bom,
Mas essas reformas que foram ontem começaram a ser votadas, porque existem outras, né? Ontem foi essa PEC, a primeira PEC que foi votada. Ela foi uma PEC que a intenção dela é agir sobre as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Essa que é o objeto dessa PEC. E a gente tem que lembrar que existem críticas a essas decisões monocráticas, e, inclusive, na justificativa da própria PEC, lá no site do Senado Federal, está um número que a gente fica assim, bastante assustado com esse número. Qual é o número? É o número do número de decisões monocráticas tomadas de 2006, se não me engano, até 2020, 2021, 2022, pelo Supremo Tribunal Federal. É um número muito grande de decisões monocráticas, né? E isso, então, já falando, fazendo uma crítica, decisão monocrática perante a Constituição é alguma coisa absolutamente ilegítima. A Constituição, ela criou tribunais. Quando ela fala do Poder Judiciário, ela fala dos tribunais. Quando ela fala do Poder Judiciário, ela fala que, na primeira instância, os juízes são singulares, também tem os tribunais do júri, né? Mas os juízes são singulares, quer dizer, um juiz só, as decisões são monocráticas, e essas decisões têm que ser revisadas numa segunda instância e depois nos tribunais superiores de Brasília, por tribunais. Quando ela fala em tribunais, ela está falando de julgamento colegiado. Os tribunais têm que decidir pela maioria das turmas ou maioria dos seus membros, no caso do Supremo Tribunal Federal. Então, tem que haver uma votação por várias cabeças. Qual é o princípio fundamental, Rafa, quando a gente fala em revisão dos atos judiciais? O princípio é o seguinte: um juiz ou uma juíza julgam, e aí você vai para uma segunda instância para que haja uma segunda opinião, e aí você enriquece essa opinião com a participação de mais gente. Então é por isso que os julgamentos são feitos por 3 pessoas, no caso das apelações, no caso dos recursos na área criminal, e assim por diante. Ou na justiça trabalhista também é um colegiado, enfim, em todos os casos é colegiado. Por que é que o Supremo Tribunal Federal, de uns tempos para cá, começou a julgar as questões por decisões monocráticas? Bom, não foi apenas o caso da pandemia, porque no caso da pandemia ainda havia uma justificativa, aliás, havia 2 justificativas. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal foi um abrigo importantíssimo, não é? Contra a atuação do Poder Executivo, não é? A atuação omissa e comissiva e omissiva, quer dizer, por omissão e por vontade de efetivamente agir dessa forma, né, no sentido de destruir o sistema de saúde brasileiro. Né? Nós tivemos mais de 700 mil mortes e grande parte delas, mais da metade dessas mortes, poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos um poder executivo que estivesse comprometido com a Constituição e com o povo brasileiro, com a saúde do povo brasileiro. Né? Isso não aconteceu. Então, o Supremo teve que fazer isso. Mas não foi apenas isso. Houve também um problema seríssimo no que diz respeito ao Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, que também teve uma atuação bastante omissa em relação ao controle do Poder Executivo, como era o seu dever. Né? E não apenas omissa, como também de apoio. Né? A gente não pode esquecer que muitos dos pareceres que arquivaram pedidos de inquéritos contra a presidência ou contra os ministros e assim por diante, eles vinham com manifestações de apoio, como, por exemplo, no caso absurdo de dizer que máscara não protege. Né? Eu tenho um parecer dizendo uma coisa dessas. Então, nós tivemos isso. Então, aí houve, digamos assim, uma necessidade de um certo ativismo, de um certo protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Mas acontece que, veja, quando você infla a capacidade de atuação de um determinado órgão, né, institucional, o que você tem depois disso, na ressaca, é que esse órgão não se cura disso. Ele continua, digamos assim, com a mesma velocidade, com o mesmo ativismo. Né? Você pode fazer uma analogia com uma pessoa que faz um exercício, ela sai correndo para cá, para lá, quando ela chega em casa, ela continua ainda em atividade, quer dizer, ela não para de fazer dessa atividade, continua, digamos assim, meio elétrica.
E, de certa forma, a gente vê nessa reação bastante assim contundente do Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, dos ministros Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, sem fazer nenhuma crítica pessoal, claro, né? Mas a gente vê, digamos assim, um pouco dessa ressaca desse protagonismo, desse ativismo, que não é bom para a democracia. Não é bom para a democracia, o Rafa, que os ministros do Supremo Tribunal Federal apareçam mais do que os deputados. Ixi. Essa fala era importante ainda, né? Só voltar a cara, Tchê. Acho que é um rápido congelamento. Vamos ver se volta. Mas a gente falava, né, minha gente, como havia antes do Barroso assumir a presidência do Supremo, expectativa de que ele falasse muito para a imprensa, né? A gente fazia o paralelo, lembra? Ali em setembro, como a Rosa Weber era discreta, é discreta, né? Agora se aposentou, mas como ministra sempre foi muito discreta. E o Barroso sempre foi muito midiático, né? Aliás, curioso que Barroso e Gilmar Mendes também ontem tenham aparecido juntos depois de já terem protagonizado brigas, né? O 8 de janeiro de fato uniu o Supremo, né? O Atie caiu. Ele vai voltar aqui. Gente, a minha segunda questão ia diz respeito muito ao mérito. Estou vendo um bom debate aqui no chat, legal. Aliás, o Eduardo me pede aqui para dar uma força para a candidatura do Júlio Lancelotti ao prêmio iBest na categoria Ação Social. O Júlio é um fenômeno, né? E aí, claro que eu sou até menor no sentido de repercussão do que ele, mas votem lá, galera. Muito importante exaltar Padre Júlio Lancelotti, ainda mais quando a gente está vendo, né, galera do Rio, prefeito do Rio, Eduardo Paes, por exemplo, falando em internação compulsória, gente, ele dizendo, não quero que... Vocês viram essa treta ontem do Eduardo Paes? Falou que não quer que o Rio vire um centro de São Paulo. E aí, o que fizeram no centro de São Paulo de Cracolândia? Internação compulsória. Mas, enfim, eu tenho uma habilidade em juntar outros assuntos. Você caiu, Atia, eu já fui falar de Cracolândia, mas você estava comentando esse aspecto midiático de ministro supremo. Até comentei como esperava-se, né? Diante de como a Rosa Weber foi discreta como presidenta do Supremo, já se esperava o Barroso, uma atuação do Barroso na presidência do Supremo mais midiática, realmente, né? Mas pode seguir por aí, que a gente pegou bem. Legal. Mas, ó, tudo está conectado, viu? Também tem tudo a ver também com essa questão que você estava falando agora. Assim, um monte de coisas aí, né? Bom, mas e não é bom para a democracia que haja esse modo assim meio aparecido, né, como se diz na forma popular, né, dos ministros supremos, quer dizer, toda hora dando entrevista e assim por diante. Fora o fato grave desses constantes eventos, entre aspas, internacionais, em que se fala português na França, português nos Estados Unidos, até português em Portugal, e se vai lá com a utilização de patrocínio de determinadas corporações, com uma participação de gente que tem dinheiro, sobretudo da parte da advocacia corporativa, não é? Em que tem, assim, digamos assim, uma convivência, uma conversa que o povo, em geral, não tem no seu acesso ao Poder Judiciário em geral e, sobretudo, com relação ao Supremo Tribunal Federal, né? Aliás, isso é uma questão bastante grave e precisa ser muito discutida, né? O modo de comunicação dos ministros, o modo de aproximação da sociedade dos ministros e das ministras, né? Isso é uma questão bastante séria e precisa ser realmente discutido. Porque se o Brasil é uma democracia, a gente precisa, digamos assim, oxigenar os canais democráticos de comunicação. E não pode ser essa comunicação de uma via só. Veja, o Rafa, não existe ninguém defendendo o Supremo ou o Senado nesse momento, porque, de certa forma, esses poderes estão um pouco, ou o Senado ou o Congresso, porque, de certa forma, esses poderes estão distanciados do povo brasileiro. Eu não acredito que haja, digamos assim, uma ingenuidade no povo brasileiro ao responder uma pesquisa e dizer que eles apenas 17% apoiam um e outro. Apenas 17% da população. É muito pouco. Não há uma ingenuidade. Ou seja, o povo ainda vê com muita desconfiança esses órgãos num país
colonizado, um país racista, como você viu na notícia, você vê como as coisas estão relacionadas, quer dizer, toda a solidariedade que a gente tem que dar para uma pessoa que sofre uma humilhação desse tipo, que é crime, né? Como essa que aconteceu na loja, com essa porta-bandeira histórica brasileira e uma mulher de 85 anos. Né? Mas veja, a gente está nesse país que há extrema desigualdade, que há racismo, que há machismo, que há transfobia, homofobia, que há preconceito contra negros, contra indígenas, contra periferias e assim por diante. A gente vive nesse país e a gente encontra um judiciário e um Congresso Nacional extremamente ligados a projetos de elite. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que criticar. E, portanto, a gente não pode optar por um lado ou outro. O lado é a Constituição. Né? Quer dizer, o povo tem que estar ligado à Constituição e o povo tem que, digamos assim, dizer, olha, eu quero a veiculação da Constituição. Mas essas propostas, por exemplo, relativas ao julgamento monocrático, elas são exageradas, as críticas que se fazem aí são bastante exageradas, o Rodrigo. Desculpe, meu Deus do céu, Rafa, perdão. São exageradas porque Rodrigo é um jogador brasileiro que sofreu também preconceito, estava esquecendo, não posso esquecer. Mas essas críticas são exageradas, por quê? Porque essa PEC, que foi ontem aprovada no Senado, ainda falta um monte de tempo ainda para ser discutido, mas essa PEC, ela fala apenas e tão somente de questões relativas, sobretudo, a julgamento de inconstitucionalidade de leis e atos normativos. Né? Quer dizer, leis, ou seja, decisões de assembleias nos estados, nos municípios, na União, e decisões de atos normativos, quer dizer, decisões do Poder Executivo ou de decisões administrativas de órgãos, por exemplo, do Poder Legislativo. A mesa diretora, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, e assim por diante. Ela fala apenas desses casos, especificamente. Ela não impede as outras decisões monocráticas cautelares urgentes, né? Inclusive, eu vi um comentário muito importante que seu pai fez aí no vídeo, né? Ela não impede essas liminares, essas cautelares, serem dadas por votações monocráticas. Por exemplo, num habeas corpus, num mandado de segurança, né? Habeas corpus quando está, digamos assim, em jogo a liberdade de alguém, né? Então não impede. Essa decisão monocrática continua sendo dada, ela não interfere nisso. Ela só interfere nessas questões que são questões, digamos assim, mais institucionais. E a PEC não impede que o Supremo Tribunal Federal dê uma decisão liminar, uma decisão cautelar. Isso é muito importante também. Ela simplesmente diz o seguinte, olha, nesses casos, há necessidade de participação do colegiado. Se houver necessidade de dar uma liminar individual, quer dizer, uma decisão monocrática, e tem um prazo para que ela seja submetida ao plenário, para que ela seja aprovada ou não seja aprovada. Isso é bem importante. Né? Então, veja, também não vamos exagerar, não há uma interferência excessiva, né? E muito menos há uma inconstitucionalidade, como também alguns dos ministros têm aventado. Aliás, eles nem deveriam ter falado uma coisa dessa. Daí ele tem que agir como juízes. O Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não podem continuar a, digamos assim, se dizer inseridos no Poder Judiciário quando entendem que é necessário como argumento retórico e dizer que eles não estão inseridos no Poder Judiciário quando eles entendem que é necessário como argumento retórico. Né? É bom lembrar que o Conselho Nacional de Justiça, ele exerce uma função administrativa e de relativo controle interno sobre o Poder Judiciário, mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ele não está sujeito ao Conselho Nacional de Justiça, que ele está acima do Conselho Nacional de Justiça. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal se considera acima de todo o sistema de justiça, quer dizer, que ele não está sujeito a nenhum tipo de controle. E isso é uma coisa que também é preocupante, porque num sistema democrático, se a gente vive num sistema democrático constitucional, e segundo a Constituição brasileira, nenhum poder é independente.
Não existe independência do Poder Judiciário, nem do Legislativo, nem do Executivo. Os poderes, na verdade, se controlam mutuamente, o tempo inteiro, trabalham em conjunto. Então, precisa ter controle. Então, não pode haver um tribunal ou um órgão qualquer que diga assim, não, eu estou fora do controle. Porque essa concepção, ô Rafa, isso que eu considero extremamente grave, ela tem a ver com uma tradição brasileira, que é a tradição do poder moderador. E o poder moderador é o poder absoluto. Não é um poder legal, que se chama moderador, de moderação, você precisa ser moderado, não é nada disso. Lá no Império, ele foi criado pela elite imperial, né, exatamente para impedir o acesso do povo ao poder. Foi isso. Né? Então, veja, o Supremo Tribunal Federal, assim como órgão do Poder Judiciário, que ele não quer ser, isso é muito importante dizer e afirmar bastante categoricamente, ele tem de ser um órgão de controle do poder e não de participação no poder. O Poder Judiciário não pode participar da administração do país, ele não pode participar da conformação das leis, ele é apenas um órgão de controle. E, portanto, ele tem que ser um órgão extremamente habilitado para fazer isso, habilitado tecnicamente para fazer isso. Então, ele não tem essa capacidade de ir além daquilo que a Constituição estabelece. Né? Agora, dito isso, e dito também que existem outras propostas de emenda constitucional, outras PECs, que estão em curso lá no Supremo. Você mostrou uma, por exemplo, que é a questão do mandato, que vão, digamos assim, que pensam em reformar o judiciário. O que eu devo dizer é o seguinte, pode ser que seja inoportuno. Eu não discuto esse argumento. Eu acho que você está, inclusive, certo ao falar um pouquinho sobre essa questão da oportunidade. Mas, se isso está em andamento, isso é sintoma de uma crise institucional. Ela não é apenas uma briga entre um Congresso mais conservador e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal mais ativistas, que falam pelos cotovelos, que adiantam o seu julgamento, ou às vezes fazem discursos que depois nem correspondem aos julgamentos que vão fazer. Né? Falando especificamente de alguns ministros. Mas a gente não pode interpretar apenas assim. A gente tem que interpretar como um sintoma de uma crise realmente institucional. E a sociedade deve fazer o quê nesse momento? Apenas dizer assim, olha, não é a oportunidade, não é o momento, essas mudanças têm que ser pensadas, isso e aquilo? Não. A sociedade deve pensar essas mudanças para evitar que elas sejam feitas de uma forma em que esteja ausente a participação popular. Então, agora a gente tem que dar efetivamente opinião sobre essas mudanças, inclusive propor outras. Inclusive propor mudanças nessas mudanças que estão sendo sugeridas. A gente precisa debater isso, debater profundamente os temas que estão envolvidos nessa crise institucional. Porque isso significa que, vamos ser bem claros, não é apenas o Congresso que está criticando o Poder Judiciário ou o Supremo Tribunal Federal. Não. A sociedade está insatisfeita com o Congresso, com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal. Ela não vê que esses órgãos estão atuando efetivamente a seu favor e ela não vê nesses órgãos efetivamente uma representatividade que seja importante para ela. Então, a gente precisa, não agora simplesmente dizer assim, olha, não é oportunidade, não. Lamentavelmente, o tempo chegou. Aí é que está. Houve um acúmulo de tantas paixões, digamos assim, durante todo esse período, sobretudo no período do regime anticonstitucional, o regime da pandemia, assim por diante, que agora isso tudo eclodiu, isso tudo apareceu, está aí presente, né? É como se fosse, digamos assim, aquela coisa de dois povos, um provocando o outro constantemente, e de repente eclode uma guerra, né? E aqui, especificamente nesse caso, é isso que está acontecendo. Então, a gente tem que tirar, como sociedade, como juristas sérios, né, que pensam de forma representativa, e não como juristas que acham que são donos da verdade, porque a gente vê muita gente falando assim.
os juristas que estão falando aí, que estão sendo procurados pela grande imprensa, para dar manifestação, isso e aquilo, eles estão falando em nome próprio como se eles fossem donos da verdade. Esse tempo já acabou. A sociedade brasileira não quer mais ficar na arquibancada, né? A sociedade brasileira quer jogar o jogo, né? E essa sociedade é uma sociedade extremamente desigual. Tem gente que tem meios e armas para atuar de forma incisiva, inclusive utilizando-se da grande mídia, e tem gente, que são as periferias, o povo brasileiro efetivamente, que não tem essas armas, que não tem condições de atuar nesse debate de forma efetiva e que consiga fazer chegar aonde deve chegar, né, a sua opinião, as suas críticas, as suas sugestões. Então a gente tem que, digamos assim, agora, atuar em nome desse povo que está insatisfeito de verdade, que continua excluído do centro de poder e que precisa se manifestar. E, nesse aspecto, uma democratização do poder judiciário é extremamente importante. Não pode ser apenas, a gente não pode deixar isso se tornar apenas um debate entre as elites, sejam econômicas, sejam sociais, sejam políticas. A gente tem que agora realmente manifestar a opinião e dizer assim, olha, na verdade, nós queremos uma mudança. E a mudança que nós queremos é essa, porque será favorável à democracia brasileira e favorável à Constituição brasileira. Não vamos tomar o lado de um e de outro, vamos simplesmente mostrar qual é a nossa opinião e vamos participar desse debate, sem precipitar nada, sem, digamos assim, dar apoio a absolutamente nada, mas dizer o seguinte, olha, o que nos favorece como povo, como o verdadeiro povo brasileiro, são essas mudanças que são fundamentais. Essa é a questão que eu acho muito importante. Olha, Tchê, sem palavras para agradecer e elogiar a clareza, o equilíbrio impecável, né? Tem quantos desdobramentos que esse assunto tem, né? Isso que a gente nem parou para falar das reações em off de ministros ao voto do Jox Wagner, que daí já dá não, essa coisa teses de doutorado. Pela madrugada, como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo se noticiou, telefona para o líder do governo, o Senado, um senador da República, e usa aquelas palavras que se diz que foram utilizadas? Isso é um absurdo, né? Quer dizer, depois de passar office para a imprensa inteira, né? Globo News, CNN, toda hora, contato direto via Zap. É rápido o contato. Rápido. E aí você vê a imprensa, a grande imprensa corporativa se torna uma, digamos assim, uma esclarecedora de office e de bastidores. E a notícia porta-voz de treta. Porta-voz de treta, ela ganha, porque vira um espetáculo, mas a quem interessa o espetáculo, né? Depende. A própria imprensa e apenas a imprensa, cara. Mas que circunstância, né? O Charles até deixou uma pergunta aqui, mas você acabou respondendo, mesmo que indiretamente, não sei se você viu, né? Mas em relação a esse abismo, né? Você mencionou isso, cara, tia. Baixas aprovações. Muito boa. Foi perfeito, a tia. Não interessa isso tudo, né, Rafa? Interessa para as elites econômicas que querem justamente tomar conta, continuar tomando conta do poder, né? São elas que fazem esses congressos caríssimos aí em pontos do exterior para fazer lobbies, são elas que fazem em pontos do exterior e aqui em resorts, aqui no Brasil e assim por diante, né? Então, no fundo, interessa a esse pessoal. E nós, como povo, ficamos absolutamente excluídos desse debate e acreditando naqueles juristas que dizem assim, não, eu represento, eu sei, não é que eu represento, nem falar isso, dizem assim, não, eu sei das questões técnicas, essa questão é uma questão técnica, constitucional, isso é aquilo. Meu caro Rafa, isso não existe. Clareza na comunicação é fundamental, e quando existe clareza na comunicação, o povo sabe e o povo participa. E é isso que nós estamos querendo. Nós queremos o povo sabendo e participando. O povo é que é dono do poder. Isso é muito importante. Muito bom, meu caro. Semana que vem espero que a gente converse. Sinceramente, eu fiquei com saudades. A gente precisa manter semanalmente a nossa conversa por aqui, que é muito esclarecedor, e agradeço todo o equilíbrio, toda a clareza e os valores, né? Que se vê, dá para ver claramente os valores que fundamentam cada uma de suas palavras, a ti, por isso eu agradeço também. Um bom fim de semana, meu caro. E que tenhamos calma.
nessa república tão confusa. Semana de bastante chuva e um friozinho que nós estamos precisando. Abraço. Para todos, todas as petonautas, obrigado a todos aí. Tchau. Valeu. Ótimo dia. O Raul pergunta aqui que palavras, né, de ministro do Supremo ao governo, eles falaram em traição, acabou a lua de mel, sugerindo ainda que os bolsonaristas estavam certos, sabe, gente? Péssima escolha de palavras, que repercutiu na rede social através de perfis, né? Então, se houve traição é porque Lula e STF estavam juntos mesmos, nós estávamos certos. Vocês pegam, gente, como é delicado isso. Também não concordo, viu? Eu não tenho uma opinião muito formada, estou estudando ainda as questões do mérito das propostas e quero ouvir todo mundo, sinceramente. Mas ministro do Supremo midiático assim é problema de cara. O que não quer dizer que eu acho que o Pacheco, cedendo aqui e ali também em função de interesses pessoais e cedendo, nesse caso, em certa medida, para a extrema-direita, enfim, minha sensação é que está todo mundo errado. Mas é bom que o jornalista veja todo mundo errado e a gente questiona todo mundo mesmo, né? O que você acha, James? É isso mesmo, né? Bom dia. Poxa, Rafa, bom dia a todo mundo que está aí. O tema é muito, muito complexo, né? Não dá para escutar a Globo News, não dá para se informar por Estadão, Folha de São Paulo. Tem que ser nesse nível alto aí do Atier. É assim que se discute e é isso, é trazer a estrutura do país para funcionar. Em que sentido, Rafa? Você colocar o povo no seu devido lugar, quer dizer, o povo como centro, né? É isso. Fabi, bom dia. Não, é muito, muito, muito difícil o tema. Ontem eu fiquei também acompanhando, Rafa, então que nem você. Estou escutando aqui, estou escutando acolá. É que você falou a palavra-chave, Rafa. O Atier trabalha com valores, né? E isso muda toda a história, meu irmão. Isso muda toda a história. Você citou a Globo News, modéstia à parte, eu lamento por quem só vê aquilo, né? Só vê os mervais, só vê as mesmas opiniões, né? Aqui o chat, você viu que beleza o chat também, com divergência, com respeito. Aliás, as duas aqui, lá morando na Alemanha, falando em alemão, fiquei meio pasmo com isso, Fabi e Ceci, né? Meio pasmo porque é impressionante, cara. Olá, eu vou falar em armênio daqui a pouco, hein? Vou falar em armênio, aí ninguém vai entender. Também, não, línguas impressionantes, viva a diversidade humana. Ô, James, então temos trégua começando no Oriente Médio, mas bom ouvir o Dr. Atier, muito bom. Você viu que eu nem precisei fazer pergunta, né? Ele botou ali cada questão-chave. Eu sempre separo perguntas, né? O cara ia cortando uma pergunta minha de cada vez, né? Ele ia entrando nos assuntos, eu acabei nem precisando perguntar quase nada. Mas enfim, foi excelente de fato. Hermino, obrigado pela colaboração, fico muito feliz que você tenha gostado. Que tenha sido útil para vocês, que é o objetivo realmente, né? Aqui confesso que eu não sei o que o Alexandre está falando. Voltamos jornalisticamente defendendo isso e outros fatores que levam realmente o nosso país adiante. Muito obrigado. Se cuidem muito. Um bom fim de semana e até segunda com mais Jornal Despertador. Bom dia, gente. Tudo de bom. We'll be right back.